A posição que eu instalo os módulos fotovoltaicos pode impactar na geração do meu sistema? Aqui no Brasil, a gente tem como convenção o conceito de que os módulos devem ser instalados voltados para a direção norte e com uma inclinação igual à latitude do local da instalação do meu sistema. Nesse vídeo, eu vou fazer uma simulação considerando a instalação de arranjos fotovoltaicos sob diferentes projeções de face, ou seja, considerando diferentes orientações e inclinações de instalação desses módulos. Por exemplo, a gente tem aqui o ambiente de modelagem 3D do software Helioscope, em que a gente já nota aqui no canto inferior da tela a indicação de onde é a direção norte neste local. E eu fiz a representação de uma residência que possui 3 faces de telhados. Em cada face desses telhados eu posicionei 6 módulos fotovoltaicos. Então, nesse primeiro segmento de campo, eu posicionei esses módulos considerando um desvio azimutal, ou seja, uma orientação de 0 graus, que indica a orientação desses módulos exatamente para a direção norte, com uma inclinação de 15,5 graus, considerando aí um telhado com uma inclinação natural de 15,5 graus. Nós temos um segundo segmento de campo, também com 6 módulos, só que estes estão com um desvio azimutal de 270 graus. Então esses módulos eles estão direcionados exatamente para a direção oeste, com a mesma inclinação de 15,5 graus. E a última face do telhado, nosso último segmento de campo, contempla 6 módulos fotovoltaicos com uma orientação de 90 graus, que seria uma orientação exatamente para a direção leste. Então nós temos a mesma quantidade de módulos fotovoltaicos instalados na mesma inclinação, porém com direções diferentes. E o software ele consegue fazer esta análise para a gente ver qual seriam as diferentes radiações solares, né, os diferentes impactos da radiação solar que seria captada por esses módulos nessas condições de instalação. E esses dados a gente consegue analisar observando diferentes relatórios e dados produzidos pelo software. Num primeiro relatório, que é o relatório de sombreamento produzido pelo software para este mesmo sistema, nós temos um índice bem interessante para esta análise, que é esse índice com a sigla TOF, que é o fator de orientação e inclinação dos arranjos fotovoltaicos. Então, para cada um dos segmentos de campo que nós representamos na modelagem 3D, é indicado um diferente índice TOF. E esse índice ele compara as condições de instalação representadas no ambiente de modelagem 3D de cada uma dessas faces do telhado com a projeção de face ideal para esse local da instalação. Então, esse primeiro segmento de campo, que são os módulos fotovoltaicos voltados para a direção norte, ou seja, com desvio azimutal de 0 graus, nós temos um fator de orientação e inclinação de 99,9%. Isso indica que a radiação solar que está incidindo sobre esses módulos é praticamente a mesma das condições de módulos indicados na projeção de face ideal, que nessa nota, aqui ao final da tabela, está sendo descrito que a projeção de face ideal para esse local de instalação seria com os módulos com uma inclinação de 29,9 graus e um desvio azimutal de 5 graus. Uma condição de instalação um pouco diferente, mas que na prática a radiação solar que seria captada seria praticamente a mesma. Para os outros dois segmentos de campo, né, que seria para a orientação leste e oeste, esse índice teria aqui uma diferença próxima ali dos 10 graus, ou seja, a captação da radiação solar para os módulos posicionados na posição leste e oeste seria cerca de 8 e 12% a menos do que se os módulos estivessem posicionados na projeção de face ideal. Mas na prática, o quanto que isso aí traria de diferenças
na produção efetiva de eletricidade por parte destes módulos. Aqui nós temos um outro ambiente com mais algumas informações do software, em que ele indica, né, primeiro aqui a eficiência de cada um dos arranjos fotovoltaicos. Então nós temos aqui que a eficiência, o índice de performance do arranjo fotovoltaico no telhado face leste seria de 78,8%, do arranjo fotovoltaico na face norte, 78,7%, e do telhado face oeste, 78,5%. Então, o índice de performance do meu sistema como um todo teria uma variação ali de menos de 0,5%. Então, na prática, o índice de performance desse sistema seria praticamente igual. E a produção de energia, qual que seria a variação da produção de energia para cada um desses arranjos fotovoltaicos? A gente vê aqui a mesma, né, ordem, com diferenças ali de cerca de 200 kWh num ano, que dá cerca de menos de 20 kWh por mês, a diferença de produção de energia para esses arranjos fotovoltaicos instalados em diferentes posições, em diferentes orientações. Então, o software ele consegue demonstrar que, considerando as condições aqui do Brasil, em que a gente tem um índice muito favorável de radiação solar, de disponibilidade do recurso solar, mesmo que nós posicionemos módulos voltados para a direção leste, voltados para a direção oeste, nós vamos ter uma performance final muito próximo do que nós teríamos com os módulos voltados para a direção norte, que seria ali, por convenção, o melhor posicionamento destes módulos fotovoltaicos. Então, na prática, não se justificaria fazer ajustes nas estruturas para posicionar esses módulos para a posição norte, nem de que seria inviável instalar esses módulos em diferentes projeções de face, certo? Por fim, a gente consegue observar também no relatório final de produção que o Helioscope nos fornece, vários fatores que podem impactar na captação da radiação solar. Então, no que se refere à projeção de face, nós temos ainda aqui a comparação da irradiância no plano horizontal, ou seja, se a gente posicionasse esses módulos no plano horizontal, qual seria a radiação solar absorvida, comparando com os módulos posicionados no plano de inclinação do arranjo fotovoltaico que foi indicado na modelagem 3D. Então nós vemos aqui que existe, inclusive, um ganho, um incremento de captação de radiação solar com a inclinação dos módulos que a gente representou na modelagem 3D. E na sequência aqui, outros fatores que podem impactar na captação da radiação solar, como a questão de sombreamento, que a gente até conversou e fez uma demonstração no nosso vídeo anterior. Neste caso aqui não existe nenhum sombreamento ao redor daquela residência. Perdas na irradiância por reflexão na superfície dos módulos, então existe essa perda. E também as perdas na captação da radiação solar por acúmulo de sujeira nos módulos. Esse é um fator também que, ao longo do ano, impacta na produção do meu sistema. Então, nesse vídeo foi possível a gente fazer esta análise, verificando essa questão da projeção de face e entendendo um pouco mais sobre como que é essa interação dos módulos fotovoltaicos com a radiação solar disponível de acordo com as diferentes projeções de face, com as diferentes condições de instalação, tá certo? É um tema muito vasto, então, em que a gente ainda pode conversar sobre muitos outros aspectos sobre esse tipo de análise, tá certo? Então, caso vocês tenham maiores dúvidas, comentários, novos temas para a gente tratar, vocês podem deixar nos comentários que nós vamos atendendo vocês e discutindo melhores formas de instalar os sistemas fotovoltaicos, de elaborar os nossos projetos fotovoltaicos também.